E aí, pessoal? Eu sou o professor Flávio. E eu sou Flávia. E nós estamos aqui para Vem, Segue-me, Gênesis 3-4 e Moisés 4-5. Vamos tentar ser bem sucinto, porque já tivemos várias falhas técnicas e minha esposinha está bastante sonolenta. Então, o tema de hoje é Vem, Segue-me. Mas, para falarmos sobre isso, nós temos que falamos de Gênesis, temos que falar de Moisés, porque Moisés falou sobre o quê? O Vem, Segue dessa semana é a queda de Adão. Tá bom. E aí, para começarmos o tema da queda de Adão, nós temos que retroceder um pouco a história e chegarmos até a pré-existência para a gente fazer uma boa introdução sobre esse assunto. A pré-existência é um lugar onde vivíamos com Deus, em família, nós éramos todos irmãos, e lá foi apresentado um plano especial, plano de salvação. Ok, vamos lá. Nesse plano de salvação foi nos dado uma opção e nós vimos esse mundo, mas vou ler, melhor do que falar é ler o comentário do profeta Joseph Fielding Smith. Ele falou o seguinte: Conselho dos Céus, do Manual de Estudo de Pedra de Grande Valor, da nossa época. O presidente Joseph Fielding Smith ensinou, na vida anterior, pré-mortal, éramos espíritos, a fim de podermos progredir e por fim atingirmos a meta da perfeição, foi nos dado conhecer que receberíamos um tabernáculo de carne, que é o nosso corpo, né? E ossos, tabernáculos de carne e ossos, e teríamos que passar pela mortalidade, onde seríamos tentados e provados para ver se pela experiência nos prepararíamos para a exaltação. É interessante falar sobre isso, porque na vida pré-mortal nós éramos espíritos. Então nós não tínhamos um corpo, mas nós já tínhamos essa inteligência e já sabíamos que nós tínhamos o nosso livre-arbítrio. Então a gente podia escolher em quem a gente ia seguir e o que a gente queria. Então assim, o Senhor deu essa liberdade para os seus filhos. E outra coisa também interessante é que ele disse que nós nos preparamos para a existência para virmos aqui para essa terra. Nós recebemos um corpo e passarmos pelas experiências que nós tínhamos que passar. Então tem que ir para cá. Para lá. As experiências que nós tínhamos que passar. Mas assim, esse plano de salvação, ele tem 3 alicerces muito importantes. Mas além disso, meu marido vai falar também que foi apresentado um outro plano. Muito bom. Alguém apresentou um outro plano. Era muito bom, mas tinha suas restrições. Exatamente. Deus apresentou esse plano de salvação e caberia a nós escolher. Ele declarou ainda o presidente Joseph Fielding Smith: quando nosso Pai Celestial apresentou seu plano a seus filhos em um conselho no céu, a ideia de passar pela mortalidade e participar de todas as vicissitudes ou dificuldades da vida terrena, na qual ganharíamos experiência através do sofrimento, dor, tristeza, tentação e aflição, bem como dos prazeres da vida nessa existência terrena. E depois, se fôssemos fiéis, passar pela ressurreição para a vida eterna no reino de Deus, para serem semelhantes a Ele, encheu-os de espírito de regozijo e eles rejubilavam. Ou seja, os espíritos criados por Deus na pré-existência, nós nos alegramos com a ideia da experiência terrena. Então assim, muita gente só se prende ao sofrimento, porque a psicanálise diz que ser humano é sofrer. Sim, nós passamos por inúmeros momentos de sofrimento, mas para nós, quando ainda éramos espíritos, essa oportunidade de vermos esse mundo e ter sensações, foi uma questão de alegria, foi regozijante. Então nós aceitamos esse plano, tá? E o plano dependeria de nós. Mas hoje eu quero falar sobre esse plano, que tem 3 focos importantes, como a Flávia falou bem. O primeiro é a criação do mundo, o segundo é a queda de Adão e o terceiro é a expiação de Jesus Cristo. Quer dizer, o plano de salvação tem 3 alicerces. Alicerçam em 3 coisas: na criação, a queda de Adão e a crucificação. E todas essas 3 coisas envolvem a Cristo. Exatamente, porque Cristo criou a terra, Cristo estava no jardim do Éden e Jesus Cristo se ofereceu para pagar por nossos pecados. É isso mesmo. Mas a gente ia falar de alguém que se opôs a esse plano, não foi? Ah, com certeza. Então vou passar aqui nessa parte da exposição. Então Deus deu o plano de salvação e duas pessoas, 2 seres,
nossos irmãos espirituais, eles ofereceram vir à Terra e passar por isso. O Adoniel Maxwell disse, no manual de Pérola de Grande Valor do Instituto, o Plano do Nosso Pai Celestial, é extremamente importante compreendermos o que aconteceu naquele conselho pré-mortal. Não foi uma reunião informal, não uma roda de bar, né? Não foi um debate acerca de planos, nem uma sessão de criação de ideias, um brainstorm sobre como o plano de salvação seria elaborado e colocado em prática. O plano do nosso Pai era conhecido e a verdadeira questão era quem o Pai enviaria. Aí vai aquilo que a Flávia falou. Quem o Pai enviaria para colocar o plano em prática? E aí, Flávia? Se apresentaram duas pessoas. Quem foram essas duas pessoas? Uma foi Jesus Cristo, com certeza que ele já estava incluído no plano de salvação. O primogênito do Pai, Criador do mundo. E o segundo foi Lúcifer. Ele apresentou um plano realmente muito bom, que toda a humanidade, a gente vai ler sobre isso também, tem uma escritura que fala sobre isso, que toda a humanidade seria salva, mas ele queria a honra de Deus, ele queria todo o poder de Deus nas mãos dele. E aí o Senhor... Mas falta uma coisa, além de todo o poder de Deus... Ele queria tirar o nosso livre-arbítrio. É um preço muito caro. Então, o livre-arbítrio é um preço tão caro que por causa disso o Senhor escolheu qual? Qual plano que o Senhor escolheu? Jesus Cristo devia sofrer por nossos pecados, nós teríamos a chance de retornar à presença de Deus. E sim, Deus escolheu o primeiro plano. Só que isso... Vamos ler as escrituras. Levou o quê? Vamos lá para a escritura. Moisés 4. Vamos lá, cadê? Vamos lá. O presidente Joseph F. Smith, agora o pai do Fielding, ensinou, não nos esqueçamos de que o maligno tem grande poder na terra e que por todo meio possível ele procura obscurecer a mente dos homens e mulheres e depois oferecer-lhes falsidades e mentiras em lugar de verdade. Satanás é o imitador hábil e à medida que a verdade genuína do evangelho é levada ao mundo de modo cada vez mais abundante, da mesma forma ele espalha o engodo da falsa doutrina. Tomem cuidado com esse tesouro falso que só lhes trará desapontamentos, miséria e morte espiritual. Cara, é lindo demais, lindo demais. A Flávia quis pular um pouquinho, mas o resultado da escolha de Deus ao plano de Jesus Cristo foi a rebelião de Satanás. Então vamos pegar aqui um pouquinho essa ideia aqui. Quando o seu plano não foi escolhido, Satanás decidiu o quê? Satanás decidiu, rebelar-se contra Deus. E aí, Miguel, nosso pai Adão, junto com os hostes dos anjos, dos espíritos que estavam lá, iniciaram uma guerra nos céus. E o resultado dessa guerra foi Satanás, né? Lúcifer, ou Samael, se tornando-se Satanás, o adversário da humanidade. Ele só se torna Satã, ou Satanás, no momento que se rebela contra Deus. Eu, Senhor Deus, falei a Moisés, dizendo, aquele Satanás, a quem tu deste ordem em nome do meu unigênito, é o mesmo que existiu desde o princípio. E ele apresentou-se perante mim, dizendo, eis-me aqui, envia-me, serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca, e sem dúvida eu o farei, portanto dá-me a tua honra. Esse era o plano de Satanás. Esse plano foi rejeitado por Deus, tá? Mas eis que meu filho amado, que foi meu amado desde o princípio, disse-me, Pai, faça a sua vontade e seja a tua glória para sempre. Portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu, Senhor Deus, lhe dera, também por querer que eu lhe desse meu próprio poder, fiz com que ele fosse expulso pelo poder do meu unigênito, e ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens, levá-los ao cativeiro, levá-los cativos, segundo sua vontade, assim, todos que não derem ouvidos à minha voz. Então esse é o resultado prático, o plano de Satanás e o plano de Jesus Cristo. O plano de Satanás envolvia acabar com o arbítrio do homem e receber a glória de Deus. O plano de Cristo foi, vamos para essa terra, eu pagarei pelo pecado, eu sofrerei pela morte dos homens, se caso caiam. Na verdade o plano foi tudo revelado, que Satanás não sabia disso. E Jesus Cristo falou, Pai, que a glória seja sua.
Então nós escolhemos na pré-existência o plano de Jesus Cristo. Nós podemos escolher o plano de Cristo, certo? Perguntas? Não, amor, muito bem colocado. E aí a consequência disso é que Satanás foi expulso e 1/3 das pessoas, né, 1/3 dos nossos irmãos foram expulsos com ele. Isso aí, vamos lá. Sobre ainda a questão do plano de Satanás, do desejo de Satanás, o presidente Brigham Young disse: toda pessoa que deseja ser um santo e se esforça para isso, está sob estreita vigilância dos espíritos decaídos que vieram para a Terra com Lúcifer e pelos espíritos de pessoas iníquas que estiveram nessa Terra em um corpo físico e já partiram. Esses espíritos nunca descansam, estão vigiando toda pessoa que deseja fazer o certo e estão continuamente incentivando essas pessoas a fazerem coisas erradas. Então, quando nós erramos, quando escolhemos pecar deliberadamente, nós estamos cumprindo o quê? O plano de Satanás. É isso. Vamos lá, vamos falar sobre a queda, né? Gênesis 3, que é o nosso tema, que é a queda, outra aqui a imagem bonita, a queda do homem, ok? Vamos lá. Quando Adão e Eva foram colocados, isso aqui é uma nota do Velho Testamento. Quando Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden, não estavam sujeitos ao poder da morte e poderiam ter vivido para todo sempre, no estado de inocência em que se encontravam. Se não tivessem violado a lei que receberam no Éden, o Senhor disse que a terra era boa e também ela teria permanecido eternamente em tal condição, não fosse transformada para adaptar-se à situação decaída do homem. Todas as coisas que existiam sobre a face da terra também teriam permanecido em sua condição original, se Adão não tivesse transgredido a lei. E aí eu falo, qual foi o grande pecado de Adão? Foi dado 2 leis. A primeira lei foi crescer, multiplicar e encher a terra. A segunda, não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e mal. Adão e Eva transgrediram uma lei para cumprir uma lei maior. Por quê? Porque na condição em que estavam no Éden, eles não teriam condições de se reproduzir, de ter conjunção carnal e ter filhos. Por quê? Porque eles eram crianças, certo? Então, Adão e Eva jamais teriam progênie se permanecessem no jardim. Tudo tinha um propósito. E não comessem do fruto também, né, amor? Porque eles tiveram que comer do fruto. Isso. Para que os olhos deles pudessem abrir. A gente tem até uma parte ali no nosso slide, eu vou mostrar para vocês a transformação que esse fruto teve. Então, na verdade, foi uma quebra da palavra sabedoria, né? Que eles não podiam Gostei. Né? Palavra de sabedoria. Muita gente acha que é um pecado sexual, mas não é realmente a palavra sabedoria. Foi mundo, alguns pensam que é um pecado sexual, não é pecado original, né? Foi um fruto que eles não poderiam comer, quer dizer, a gente não sabe que fruto é esse, que todo mundo fala. Palavra de sabedoria foi boa. Mas foi um fruto, e esse fruto, ele teve possibilidade de transformar o corpo deles em carnal, e assim, consequentemente, toda a terra se tornou carnal, decaída. E aí, outras coisas nós vamos falar ali no próximo slide, nós vamos falar sobre isso, sobre o que a queda de Adão trouxe para nós e para a terra e para o mundo, enfim. O Instituto continua dizendo: a partilhar do fruto proibido, quebrando assim a lei a qual vivia, sua natureza física sofreu uma transformação. Ele se tornou sujeito à morte espiritual, que é o afastamento da presença de Deus, e a morte física, que é a separação do espírito do corpo, para sempre. Eva também ficou sujeita a esses 2 tipos de morte. Se Adão não tivesse violado a lei que recebeu no Jardim do Éden, não poderiam ter progênio, como eu mesmo falei. Devido à fase da transgressão haver lhe trazido a mortalidade, os filhos de Adão e Eva herdaram corpos mortais e se tornaram igualmente sujeitos à morte física. Aí vem a pergunta: Adão tinha umbigo? Adão era feliz, não tinha sogra. Que sem graça, né? Fica mais pertinho aqui. Não dá. Tem que ser aqui. Por causa da tá bom, perfeito. Vamos lá. Muito bom. Eu queria ler uma escritura sobre a queda de Satanás. Está em Lucas 10:18, é o Senhor Jesus Cristo dizendo. Ele diz o seguinte: e disse-lhes: eu via Satanás cair como raio cair do céu, né? Então, o próprio Senhor viu a queda de Satanás. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão.
e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Se achou, caramba, tô ruim de leitura. Se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui Apocalipse diz que o lugar para onde eles foram expulsos é a terra, onde nós estamos. Então, como o presidente Brigham Young falou, os espíritos que seguiram Satanás estão ao nosso entorno para nos sugestionar ao pecado e nos fazer pecar. Outra coisa interessante que eles falam sobre essa guerra nos céus, que muitas pessoas dizem que é uma guerra física. Não foi uma guerra física, gente. Não teve armas, não teve armas. Não teve combate, isso, não teve espada. Não teve espada. Foi uma guerra realmente de testemunhos, que nós sabemos. Cada um de nós teve que votar a favor ou não do plano. Só foi isso. Olha, o pessoal votou, a maioria ganhou. Então vamos lá, o plano vai ser feito. Então foi tipo uma votação, uma guerra de testemunhos. Mas tu não acha que houve um conflito? Um conflito, mas um conflito de ideias. Eu não digo que é um conflito armado, mas é um conflito de ideias. Eu gostei porque não tinha espada, se a minha ideia não... Poxa, o inimigo Sim. estava lá com a ideia de todo mundo ser salvo. Ninguém ia se perder. Todos os filhos de Deus iam voltar. Então por isso que chamou tanta atenção dos outros de um terço. Poxa, eu não vou precisar sofrer. Um a cada 3 filhos de Deus estavam em existência. Eu vou pra terra e vou saber o que fazer certinho. Mas eu ia estar sujeito ao quê? Meu livre-arbítrio não ia ter. Exatamente. Eu não podia escolher. Eu não podia ser livre. Será que essa guerra não seria a guerra entre a gente escolher um lado e outro? Sim, claro, meu amor. Tem que ser. Porque ali fala que Miguel expulsou. Miguel expulsou. E o arcanjo, né? Anjo mensageiro. Miguel está expulsado. Ok, Gênesis 3, senhores. O nosso tema é a queda de Adão. Então, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. O seu Deus tinha feito, essa disse a mulher. E assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. No que a serpente, que também é um dos nomes de Satanás, a velha serpente, no que a serpente falou certo e falou e mentiu? Verdade, ela falou que nós seríamos como Deus, saberíamos o bem e o mal. Mas ela mentiu dizendo que eles não iam morrer. É exatamente isso. E no manual do Velho Testamento diz o seguinte: e sereis como Deus. Ao tentar Eva, o demônio disse uma verdade, declarando que se ela comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam como deuses. Se tornariam, com a nossa fé em que, se exaltados, chegaremos a um grau de semelhança, né, a Deus, chegamos à exaltação, mas aquilo quer dizer que ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. O bem e o mal, tendo o dom do discernimento. Nada havia de falso nesse ensinamento, mas ele completou com uma mentira, como sempre faz. O adversário nunca diz a verdade completa. Ele declarou que Adão e Eva não morreriam ao partilhar do fruto proibido, mas o pai lhes dissera que certamente morreriam. E morreram. O demônio precisava mentir para levar avante os seus desígnios, mas havia alguma verdade na declaração. Os olhos de nossos primeiros pais foram abertos e passaram a conhecer o bem e o mal como os deuses conheciam. Eles assim se tornaram como deuses, pois essa é uma de suas características, um dos atributos peculiares daqueles que alcançam esse grau de glória. Ao grau de glória, entendem a diferença que existe entre o bem e o mal. Isso aqui é maravilhoso, porque nos faz entender que a ânsia pelo conhecimento, eu gosto muito disso, a ânsia pelo conhecimento fez nossos primeiros pais caírem. Então a parte da carnalidade, da conjunção carnal, foi resultado, mas o que fez Eva, nossa primeira mãe, nós vamos falar sobre o que aqui nós sabemos que foi Eva, que Adão foi tentado, mas ele não aceitou, mas foi Eva que fez pelo conhecimento. Então, isso é interessante, né? O conhecimento é luz.
Então isso é mais um parabéns a Eva por ter tomado essa decisão que afetou toda a humanidade. Ela sabia o quanto era importante o conhecimento. Isso Ela mesmo. sentiu pelo Espírito que o conhecimento ia ser a libertação deles. Com certeza, foi a libertação para uma nova vida, para uma vida de inocência. E digo, como falou ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali ela soube discernir. Então eles conseguiram ter esse dom do discernimento. Exatamente. Então foi inspiração dela. Foi uma inspiração sagrada que ela teve. E como conhecimento, isso é interessante, né? Como conhecimento é algo que nós devemos buscar no conhecimento sobre Deus. Liberta da ignorância. Liberta dos grilhões da ignorância. É isso aí que nossa, você falou bem. O conhecimento te liberta. O conhecimento é poder. O conhecimento liberta. Então, nossa primeira mãe, sendo uma mulher astuta e inteligente, ela escolheu, Como todas, né? Maravilhosa como todas, ela teve que dar esse empurrão, porque Adão nunca daria, né? De acordo com o Manual do Estudo do Velho Testamento, diz: os relatos que se encontram em Moisés e Gênesis afirmam que apenas Satanás tentou a Eva, mas as revelações modernas registram que ele primeiramente procurou iludir Adão, mas foi repelido. Eva, todavia, foi enganada pelo adversário e comeu do fruto. Sabendo que ela seria expulsa do jardim do Éden e separada dele, Adão fez o mesmo. O apóstolo Paulo escreveu a respeito da queda, disse: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Lembrando que Adão e Eva não pecaram, eles caíram em transgressão. É como uma lei, por exemplo, existe uma lei, né? Tem um pecado, né? Que se você cometer esse pecado, você vai sofrer os efeitos, e tem a transgressão. Os dois têm efeitos, né? É como, por exemplo, tem países que certas medicações você não pode levar. Então você não pecou, você só não cumpriu a lei. Então, levou uma medicação para tomar um remédio para não morrer. E tem pessoas que Rússia é um país que, se você leva uma medicação para dor de cabeça, tu é preso. Porque eles entendem como droga. E é isso aí. Então foram abertos os olhos de ambos e souberam que estavam nus, cozinhando folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Isso aqui já mostra que a queda já estava fazendo efeito. Fugir da presença de Deus. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E o Senhor disse: quem te disse que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes foi companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: que é isto que fizeste? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Bem inocente, né? Bem criança, né? Foi por outro, né? Pra tu ver o grau de ingenuidade que eles tinham. Um culpou o outro. É bem Senhor das Moscas, né? É bem interessante. Vamos lá. Pergunta: por que Adão e Eva comeram do fruto? Manual do Instituto Pérola de Grande Valor, Moisés 4:12. Por que Adão e Eva comeram do fruto? Nem Adão nem Eva comeram do fruto porque amavam Satanás. Isso é importante explicar. Mais do que a Deus, ou porque quiseram rebelar-se contra Deus. O nosso atual profeta, na época apóstolo, Dallin H. Oaks, ensinou: foi Eva que primeiro transgrediu os limites do Éden, a fim de iniciar a condição de mortalidade. Sua ação, seja qual for a de sua natureza, constituiu formalmente uma transgressão. Olha, ele explica muito melhor que eu. Mais eternamente uma necessidade gloriosa de abrir as portas da vida eterna. Adão mostrou sua sabedoria ao fazer o mesmo. E assim Eva, juntamente com Adão, caíram para que o homem existisse, segundo Nef 2:25. Alguns cristãos realmente condenam Eva por esse ato e dizem que o pecado de toda criança nasce com o pecado original e que para muitos o pecado de Adão e Eva foi conjunção carnal. Mas isso é uma inverdade, porque o Senhor Deus causou eles no Éden.
O jardim do Éden foi o local onde o Senhor casou os dois. Quando o Senhor fala crescer e multiplicar e encher a terra, o Senhor estava autorizando a eles a fazerem isso. E essa questão de Adão e Eva caírem primeiro do fruto já era algo que estava no plano de salvação. Como nós vimos, o plano de salvação ele se baseia em 3 alicerces, como a gente tinha falado. Isso. Né? Então, da queda, aquela escritura que veio da queda é identificado em Cristo. Coríntios. Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Então, ali mostra que já existiria um Salvador que iria vir e redimir todas as pessoas da queda. Então a queda foi necessária para que o plano pudesse ir em frente e a humanidade nascesse na terra, porque senão eles estavam lá até agora os dois inocentes, como duas crianças brincando, né, no jardim, e nós lá. E a gente na pré-existência entediado. Quando é que é a nossa vez? Então tinha que acontecer. Então às vezes muitas pessoas falam mal, né, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas nós na igreja aprendemos a honrá-los, porque eles foram nossos primeiros pais, passaram por essa experiência terrena e passaram pelo mundo solitário e triste, mas eles mostraram o caminho. E o caminho é esse, que às vezes nós sofrendo podemos crescer. E que tudo tem a ver com um plano maior, o plano do Senhor, que é muito maior do que a gente imagina e que a gente pensa. Muito bom. A Flávia falou uma coisa que a gente já falou mais à frente, deu spoiler, mas é importante por quê? Porque foi dada uma esperança messiânica. Ainda no Jardim do Éden, quando eles caem, é dada uma esperança. Por isso que Moisés mostra que Adão e Eva fazem um sacrifício ao Senhor. E o anjo pergunta: o que é que você está fazendo? Não sei. É certo que o Senhor mandou. Mas vamos falar primeiro dos efeitos da queda, tá? Qual foram os efeitos da queda? Flávia, quer ler? Morte física, definhamento do reino animal e vegetal, envelhecimento e morte permanente. Morte espiritual, total afastamento da presença de Deus. Mudanças na fauna e na flora. Algumas espécies de plantas se tornariam venenosas e espinhentas. Surgem predadores carnívoros. Maldade e violência. A humanidade torna-se suscetível à maldade. Todos tornam-se carnais, sensuais e diabólicos. E é nesse conceito de carnalidade que está o sexo. A conjunção carnal. Somente através da queda o homem e a mulher sentem o desejo de atração pelo outro. Sobre a mudança no corpo humano, na anatomia humana, há teorias, e eu concordo com ela, que os órgãos internos de Adão começam a funcionar. As vísceras, formam-se vísceras, intestinos, fígado, pâncreas, e o sangue começa a correr em suas veias e artérias, porque, como diria Paulo, a carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. E aqui nós temos 6 escrituras sobre a esperança messiânica. Foi dada uma esperança a Adão e Eva, aos patriarcas, ao povo de Israel, sobre o dia que o Messias, o Mashiach, viria para pagar por nossos pecados. 1 Coríntios 15, 22, porque assim todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Flávia. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nosso Senhor. Isaías 53, 5. Porém, fala um pouquinho mais alto, João. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mosias 18, 8, 16. 6. E agora falando-se de coisas futuras como se elas já houvessem acontecido. Se Cristo não tivesse vindo ao mundo, não poderia ter havido redenção. Alma 11:42. Ora, existe uma morte que é chamada morte física, e a morte de Cristo desata as ligaduras dessa morte física para que todos se levantem dessa morte física. E é que eu mais gosto. Adão caiu para que os homens existissem. Os homens existem para que tenham alegria. A escritura? Segundo Nef 2:25. Ok. Então, para a gente poder correr um pouquinho com o assunto, capítulo 3 de Gênesis. Resultado: Adão culpa Eva. Versículo 12. Eva culpa a serpente. A serpente, Satã, é amaldiçoado. Inimizade foi posta entre Satã
e o descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Gênesis 3, 16, 19. As dores do parto é destinada à mulher, a terra amaldiçoada, e é instituído o trabalho. Todos retornarão ao pó da terra, pois do pó vieste e do pó retornará. Adão e Eva são vestidos de túnicas de pele de animal. Elohim constata que o homem é como Deus, conhecendo bem e o mal. Adão e Eva são expulsos do jardim e é colocado um anjo, querubins com uma espada flamejante. Manual do Instituto. O Senhor disse à mulher: com dor terás filhos. Fico imaginando que os tradutores da Bíblia houvessem usado a palavra aflição ao invés de dor. O significado seria quase o mesmo, exceto pelo fato de que a grande alegria da maior parte dos lares santos dos últimos dias, quando neles nasce uma criança. Ao concluir sua declaração, o Senhor diz: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Tenho minhas dúvidas sobre a palavra dominará. Ela dá uma impressão errônea. Eu preferiria usar a palavra presidirá, pois é isto que o homem faz. O marido digno preside sobre sua esposa e família. Quem falou isso foi maravilhoso, Spencer W. Kimball, que eu conheci quando criança, e é um homem maravilhoso. Isso aí é muito também comum falar muito em outros lugares, em outras religiões, né? Em outros momentos, que falam que o homem tem que dominar a mulher. E não é isso, não é essa dominação. Eles têm que trabalhar como parceiros juntos. Nós aprendemos muito bem disso, que não é a questão do sacerdócio. Ele preside o lar. E a mulher é a adjutora. Ajuda ele a presidir o lar. Então os dois trabalham juntos igualmente. Não é um maior que o outro, nem melhor que o outro. Os dois trabalham juntos em igualdade para que possam criar e sustentar a família. Não tem essa questão de um dominar o outro, de se fazer de, ser melhor que o outro, como a gente vê, né? E isso não dá direito ao homem nenhum de respeitar ou tratar mal uma mulher, né? E isso é crime, isso é totalmente criminoso, e a igreja e todas as leis do evangelho abominam esse tipo de coisa. Abominam. É bom falar isso, porque eu aprendi desde criança que marido e mulher foram feitos um para o outro. E que o homem, ele preside. Nós temos o que nos diferencia das mulheres é o sacerdócio. Só que isso não me torna melhor que ninguém. Isso não me torna senhor da minha casa. Isso não me dá o direito de exercer injusto domínio sobre minha esposa e filhos. Então aqui em casa, a Flávia é minha terceira e última esposa, graças ao Senhor. E para mim é tão natural delegar muitas coisas que eu delego a ela, porque para mim nós não somos iguais. Eu realmente encontrei uma parceira igual, onde muitas decisões quem toma, eu deixo a Flávia tomar. Eu sempre dou a palavra final, mas para mim é uma sociedade. Então não pode o homem usar esse poder para oprimir esposa e filhos. No Manual do Vestido do Velho Testamento fala sobre o significado da maldição dada à serpente. Como Satanás não tem um corpo físico e consequentemente não pode ter filhos literais, suas sementes são aqueles que o seguem, tanto aquela terça parte que ele conseguiu nos encaminhar na existência pré-mortal, como as pessoas que cedem às suas artimanhas da mortalidade, até se tornarem sujeitos do seu poder. A semente da mulher se refere a Jesus Cristo, que foi o único mortal nascido de mãe terrena e Pai Celestial. O profeta Joseph Smith disse o seguinte: referindo-se ao apóstolo Paulo, ele escreveu aos santos romanos, finalizando sua epístola aos romanos, ele declarou: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás, olha que interessante, debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O Deus da paz, de acordo com a Escritura, ganhará Satanás e é Jesus Cristo. A promessa relativa a ferir a cabeça de calcanhar significa que, embora Satanás, representando nesse caso pela serpente, venha ferir o calcanhar do Salvador, induzindo os homens a crucificá-lo, aparentemente destruí-lo, na verdade, esse ato de expiação dará a Cristo o poder para sobrepujar a força que Satanás tem sobre os homens e desfazer os efeitos da queda. Desse modo, a semente da mulher, Jesus Cristo, esmagará a cabeça da serpente, Satanás e seu reino, o mesmo calcanhar que foi ferido, sacrifício expiatório.
Uma coisa interessante também é que a queda tornou a humanidade suscetível ao demônio. O demônio ganha muito poder. É tão simples porque as pessoas são cruéis. Porque tanta maldade nesse mundo. Os homens tornaram-se mais suscetíveis ao demônio do que a Deus. Eu vou pensar que as pessoas precisam se sacrificar, precisam dar mais de si para poder ter o amor de Deus. Quando para ser aceita pelo demônio é fácil, só não fazer nada. É só não fazer nada. Então, o mundo é muito mais suscetível à palavra do demônio. Tem uma frase que meu pai dizia muito: esse mundo jaz do maligno. E é isso. Só que Jesus Cristo acabou com isso. Jesus Cristo, sua expiação, tirou essa capacidade que o mundo tem de seguir mais ao demônio. Por exemplo, Natal é uma festa que até que não cristãos adotam. E é um período tão bom onde as pessoas sentem o espírito do Natal. Então a expiação cortou esse domínio que Satanás teria da terra. Então Jesus Cristo como Deus, né, como nosso irmão, como Salvador, ele veio aqui nessa terra para ensinar isso. Que o inimigo não tem poder sobre a gente só se a gente quiser. Então nós temos nosso livre-arbítrio, nós temos um corpo de carne e ossos, né? Nós temos controle sobre os nossos desejos. É isso que ele quer dizer, no fundo, com todas as coisas que ele ensinou. Que nós temos controle sobre o nosso corpo e que nós podemos vencer sim o inimigo. E que nós podemos sim voltar a viver com ele por causa desse sacrifício que ele fez por nós. Ele quebrou, né, essa corrente que nos prendia ao inimigo. Né? Por causa dele nós vamos poder voltar a viver com Deus novamente. Então assim, por mais que esse mundo seja maligno, seja, né, solitário e triste, nós temos a força de Jesus Cristo sempre do nosso lado. Temos sempre Ele para nos guiar e para nos salvar. Quem deixar com que esse Espírito, né, quem deixar ouvir a voz do Espírito Santo e ouvir e abrir o coração para as mensagens de Deus, para melhorar a sua vida, vai sentir que o Senhor pode guiar a vida de qualquer um aqui nessa terra, só a pessoa querer. Só a pessoa querer. É isso aí, perfeito. Então Adão e Eva são expulsos. Essa imagem eu gosto muito, ela representa que assim que o Senhor mandou criar vestimentas de pele, e a primeira coisa que eles fizeram, ser expulsos do jardim, é montar um altar para o Senhor e oferecer sacrifício. Então, eu quero falar um pouco sobre Gênesis 4 e 4 personagens importantes: Adão, Eva, Caim e Abel. Adão ofereceu sacrifícios, Eva também, Caim também, Abel também. Adão foi o primeiro patriarca, Eva concebeu filhos e filhas. Caim amou mais a Satanás, Abel amou mais a Deus. Adão conheceu sua esposa biblicamente, tiveram conjunção carnal e tiveram filhos. Eva conheceu seu esposo. Caim foi lavrador da terra, Abel foi pastor de ovelhas. Adão ensinou seus filhos, Eva ensinou seus filhos. Caim tornou-se o primeiro homicida. Abel andava reto diante de Deus. Adão morreu com idade muito avançada. Eva nomeou cada um dos seus filhos, que foram muitos, e diziam que eles dividiam entre 2 e 2. Isso aí. Caim tornou-se Marrã, perdição, porque fez um pacto com Satanás. E Abel foi assassinado pelo irmão. Então, assim foi a história de Adão e Eva, ok? Caim e Abel fazem um sacrifício ao Senhor, só que o Senhor aceita mais o sacrifício de Abel. E Caim já fica esperto, porque ele fez pacto com Satanás. Moisés 5 fala que o Satanás disse a Caim como ele tinha que fazer o sacrifício. Ele fez um pacto com Satanás e tornou-se uma rã. O pacto também envolvia a morte de Abel. E o Senhor disse em Gênesis 4, versículos 7 a 9: se procederes bem, não haverá aceitação para ti. Se não procederes bem, o pecado já és a porta, e para ti será o do seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Essa frase é impressionante, né? Porque a verdade, todos somos guardadores de nossos irmãos.
Manual do Instituto para Grande Valor. Marido e mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente, amar os filhos e de cuidar um do outro dos filhos. Os filhos são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor. Salmo 127:3. Os pais têm o dever sagrado de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. O casamento e a família bem-sucedidas são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do respeito e do amor. Lindo, né? Da compaixão, do trabalho e das atividades recreativas salutares, segundo o modelo divino. O pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente com parceiros iguais. Isso aqui em 1998, quando é criada a Declaração à Família. Nossa terceira... como é que chama? Declaração Oficial. Daniel falando obediente. Lê pra gente, Flávia. Nunca nos esqueçamos, o presidente David O. McKay disse, nunca nos esqueçamos dos princípios da obediência. A obediência é a primeira lei do céu. O presidente Ezra Taft Benson ensinou, o maior teste da vida é a obediência a Deus. Muito bom, né? Sacrifício de animais. Vai lá, fala um pouquinho. Os elementos do sacrifício de animais apontam para a expiação de Jesus Cristo. O Elder R. McConkie ensinou de Adão a Moisés e Moisés até a vinda do Senhor Jesus Cristo na carne, quer como parte do evangelho da lei mosaica, conforme o caso, todos os santos oferecem sacrifícios à semelhança do sacrifício do Cordeiro de Deus, para um povo formado por pastores cuja vida dependia de seus rebanhos e gado, não poderia haver uma semelhança melhor do que essa. Eu quero falar um pouco sobre a genealogia de Caim. Caim teve Enoque, Enoque teve Irade, Iraque teve Meujazael, Meujazael teve Metusael, Metusael teve Lameque, Lameque teve Jabal, teve Tubal-Caim e Jubal. Caramba, hein? E Adão voltou, depois da morte de Abel, Adão voltou a conhecer sua esposa, biblicamente falando, e ela deu à luz a um filho e chamou Sete. Esse é o patriarca depois de Adão mais fiel ao Senhor, porque disse ela, Deus me deu tua semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete estabeleceu um filho, chamou seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Sete é a única linhagem de Adão que foi fiel a Deus. E da linhagem de Sete que vem o Messias. Incrível, né? E aqui nós temos a genealogia de Sete. Adão tinha 930 anos, morreu aos 930, Sete 912, Enos 905, Cainã, Maalalel 895, Jared 962, Enoque 430 anos, o Enoque da cidade de Sião, Matusalém, filho de Enoque, 969 anos, Lameque 777 e Noé 950 anos. Ou seja, Noé, neto de Matusalém. O homem que mais viveu nessa terra foi Matusalém. Os filhos de Noé são Cão, Sem e Jafé. De Cão vieram os africanos, de Sem vieram os semitas e de Jafé os povos indo-europeus. E é isso. Algum comentário para fazer? O único comentário que nós temos que fazer é que falamos muitas coisas interessantes, tem muitas outras coisas para falar sobre a queda, mas o mais importante disso é que... O mais importante disso é que a queda faz parte do plano, é isso que a gente já tinha comentado, que nós temos que honrar os nossos pais como verdadeiros heróis, né? Eu sempre digo isso, porque imagina desbravar o mundo inteiro daquele sozinho e criar uma família e vir do nada, né? E aí tocar na terra e aí pastar e outras coisas assim, ainda tá o inimigo incomodando eles até a torta direita, mas enfim, né? São nossos pais, devem ser honrados, sabe? E o exemplo de família e de casamento eles deram, né? Criaram seus filhos em retidão e ensinaram eles o evangelho de Jesus Cristo e ensinaram também que eles
deveriam seguir e esperar um Messias. E é isso que nós temos que fazer como família, né? Estarmos juntos, trabalhando, passando pelas dificuldades, pelas provações, mas seguindo, esperando o Messias, né? Retornar, Jesus Cristo. Bom, gente, acho que não tem mais o que falar. Falamos da queda, semana falaremos ainda mais assuntos de Gênesis. Eu gostaria de agradecer a vocês aqui do canal História e Teologia. Gostaria de agradecer a minha esposa por ser minha companheira de aventuras. E todos os vídeos que nós fazemos sempre fica melhor com a Flávia. Não só porque ela é linda, mas porque ela é muito inteligente. Obrigado, minha esposa. Espero você no próximo vídeo. Obrigado a você, fiquem todos bem. Todos bem. Por enquanto é só. Fim de transmissão. Valeu! Muito bom!